Boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos retomar o estudo do livro dos Salmos, os conhecidos Cânticos dos Degraus. Vamos estudar hoje o Salmo de número 128, subindo aí o nono degrau nessa escalada, não só na subida física, mas também na subida espiritual, que é isso que os Salmos nos indicam e nos levam. É bom sempre repetir isso, esses cânticos dos degraus, esses salmos, ou esse conjunto de salmos que estamos estudando, que vai do Salmo 120 ao 134, eles eram utilizados, eram cantados, eram tomados como base na peregrinação dos judeus, quando subiam a Jerusalém por ocasião das principais festas que eles tinham que comemorar. Já falamos isso, mas é sempre bom repetir, as três festas principais, que era Páscoa, das Cabanas e Pentecostes. E eles então, quando subiam a Jerusalém para cumprir a ordenança de Deus, de adorarem a Deus por ocasião dessas festas, eles então subiam cantando esses cânticos, e não só durante o caminho, mas lá dentro já de Jerusalém. E aqui esses salmos que estamos estudando, a partir do 124 ali, mais ou menos, em diante, 123, 124 em diante, eles já estão em Jerusalém, né? Já estão dentro da cidade de Jerusalém, louvando a Deus. E também é importante ressaltar que essas festas, com exceção da festa da dedicação, elas tinham uma duração um pouco extensa, de 7 dias, 8 dias. Então eles ficavam em Jerusalém durante essa semana, uma semana mais ou menos, festejando ao Senhor, celebrando ao Senhor pelas bênçãos recebidas, por tudo que Deus fizera na vida deles. E aqui no 128 já estão em Jerusalém, já há alguns dias, e a festa continua, a festa não acaba. A festa tem, como eu disse, tinha uma duração de 7, 8 dias, e eles passavam o tempo todo festejando e celebrando ao Senhor, em agradecimento por tudo que o Senhor fizera por eles. O Salmo 128 é como que uma sequência do 127. No 127 que estudamos na semana passada, era um salmo que indicava a maneira de como uma casa pode ser edificada. E agora este não, este tem um outro enfoque, né? Dá uma imagem da casa já edificada e adornada com alegria doméstica por intermédio da bênção do próprio Senhor. Então é um salmo em que também fala da família, continua falando da família, como falou o 127, e esse também fala a respeito da família, a alegria da família que teme ao Senhor. Então o salmo começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então é mais um salmo bem curto, tem apenas 6 versículos, mas de muita intensidade, de muita propriedade espiritual. Então começa dizendo que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então veja aqui que ele não especifica. O aquele é um pronome pessoal indefinido. Não tem uma definição. Aquele. Então,
Quem é aquele? Qualquer pessoa que teme ao Senhor, qualquer pessoa que teme a Deus, independente da nacionalidade, independente da posição social, independente da sua condição econômica. Então, todo homem, toda mulher, toda pessoa que teme ao Senhor, ele é feliz. O bem-aventurado significa feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor. Então, começa aqui então a grande importância do Salmo. Felizes são aquelas pessoas que temem ao Senhor, que temem a Deus. E temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é ter respeito, é venerar, é respeitar, é honrar a Deus. É diferente de ter medo. Nós devemos ter medo de sermos lançados no inferno. Mas temer a Deus, não. Nós temos que respeitar a Deus, honrar a Deus, venerar a Deus, porque Ele é Senhor nos céus e na terra. E é Ele que vai, no fim dos tempos, né, no fim de toda a existência humana, Ele vai decidir, né? Na verdade, quem decide os nossos destinos somos nós, mas Deus é que irá julgar as nossas obras e o nosso destino, né, o destino que nós escolhemos. Se nós tememos a Deus, então nosso destino será um destino de paz, será um destino de felicidade, será um destino de alegria, será um destino de gozo, será um destino de eternidade, de bênçãos infinitas. Se não temermos ao Senhor, se não servirmos a Ele, se não honrarmos a Ele, infelizmente o destino daquela pessoa que não servir a Deus, que não honrar a Deus, que não respeitar a Deus, que não adorar a Deus, será um destino trágico, será um destino que o próprio Deus não quer a nenhuma pessoa. Então, nessa ida a Jerusalém, nesses dias que eles passavam em Jerusalém, nós vimos que eles já cantaram, né, louvaram a Deus com vários tipos de salmos. E aqui o salmo de hoje, né, que estamos estudando, o degrau que estamos subindo, que é uma subida do 127 para o 128, é uma subida lá, mostrava a forma como a casa era edificada, e aqui já mostra a casa edificada e adornada. Então, é o 9º degrau que subimos aqui no estudo, e é o degrau da felicidade, porque aquele que teme ao Senhor é feliz, aquele que teme ao Senhor tem alegria constante. Isso não significa dizer também que aquele que teme ao Senhor não tem problema, não é isso. Isso não significa dizer que aquele que teme ao Senhor não tem dificuldades, também não significa isso. A pessoa que teme ao Senhor, ele tem problema, ele tem dificuldade, ele passa aflição, ele passa luta, ele perde o ente querido, ele adoece, ele sofre com as mais variadas vicissitudes da vida, mas ele tem alegria constante no seu coração, porque ele tem a certeza de uma vida eterna com Cristo, com Deus. Então, o sofrimento que a pessoa que teme ao Senhor passa aqui na terra, para ele é coisa pequena, é como nada, diante daquilo que ele espera alcançar quando chegar diante de Deus. E o próprio apóstolo Paulo fala isso, se não me engano, em Romanos capítulo 18, vamos ver, 8 e 18, ou 8 e 28, vamos conferir aqui. 8 e 18, porque para mim, Romanos 8 e 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então veja que o apóstolo Paulo ele já vislumbrava isso. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas, né, um dos apóstolos de Jesus, né, o último, ele se considera que foi como o último, e até dizia que não merecia ser chamado apóstolo, porque foi um perseguidor da igreja, mas depois que ele foi transformado por Jesus, que passou a seguir a Cristo, a viver para Cristo, ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, a minha vida não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então foi uma transformação radical na vida de Paulo. E ele então vislumbra aqui nesse versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, a glória que não só ele, mas todos aqueles que temem ao Senhor há de receber. Então as aflições que passamos aqui não são para comparar com a glória que nós vamos receber. Então, quando se fala, né, de felicidade do crente, felicidade da pessoa que teme ao Senhor, precisa sempre ter em mente que o fato dessa pessoa
ter essa felicidade interna, interior, essa felicidade que flui de dentro para fora, não é ao contrário, de fora para dentro, porque muitas vezes a pessoa demonstra uma felicidade externa, mas interiormente essa pessoa está numa angústia terrível. E o crente, o que serve a Deus, ou que teme a Deus, ele tem essa alegria constante, mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às aflições, mas ele tem a segurança de que ele crê em um Deus que dará a ele a recompensa, que dará a ele a vitória, que fará com que, no final de tudo, a sua vida seja uma vida de pleno gozo e alegria na presença de Deus. Então, o salmista aqui, ele enfatiza bem este fato dessa felicidade, mas essa felicidade não se alcança em qualquer lugar, não se alcança apenas com dinheiro, não se alcança apenas com uma boa moradia, não se alcança apenas com um bom carro, com um bom emprego, com boas viagens. Tudo isso é importante, é gostoso, mas a verdadeira felicidade nós encontramos quando nós temos o temor a Deus, quando nós honramos a Deus, quando nós adoramos a Deus, quando nós servimos a Deus. Então ele continua dizendo, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então ele mudou aqui. O comer, né, o trabalho das suas mãos, significa o quê? Trabalhar. Você precisa trabalhar, você precisa comer do suor do seu rosto. Isso aí é uma promessa, né? Uma promessa, uma ordem que Deus deu ao homem depois do pecado, porque quando o homem pecou, o castigo que Deus deu a ele, a sentença que foi dada ao homem foi essa: do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Por quê? Porque até então o homem já trabalhava. Isso não significa que o trabalho veio depois do pecado, não, embora algumas pessoas pensam isso, e não é verdade isso. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 3, 2 e 3, né? 2, Deus criou o homem, pôs ele no jardim do Éden, depois criou a mulher, e a queda do homem veio no capítulo 3. Então, quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden, lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 4 em diante, e diz assim, essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Veja, então, já era uma necessidade de trabalhar a terra, e não havia homem. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro é Tigre, este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou, aqui que eu queria chegar, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então veja que antes do pecado o trabalho já existia. Aliás, uma coisa que Deus quer de todos nós é o trabalho. Deus trabalha. O próprio Jesus, quando esteve aqui no mundo, disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Deus não gosta de ninguém preguiçoso. Deus não gosta de ninguém que fica ocioso o dia todo. Aliás, Deus nunca chamou para a sua obra, para algum ministério, pessoas preguiçosas. Todas as pessoas na Bíblia que Deus chamou para um ministério, para a realização de uma obra aqui na terra, Deus chamou aquele que estava trabalhando. E temos inúmeras passagens bíblicas que nos revelam isso, que nos mostram isso.
Por quê? Porque o trabalho não é um castigo, como alguns pensam, né, que o trabalho veio depois do pecado. Não, o trabalho já existia, embora lá, antes do pecado, não havia cansaço, não havia fadiga, porque o que traz a fadiga é o pecado. E quando o homem lavrava a terra antes do pecado e guardava o jardim, ele não se cansava, ele não suava, não transpirava, porque não havia o peso do pecado sobre ele. Mas quando ele peca, lá em Gênesis 3, aí Deus dá uma sentença, e a sentença foi que não que ele teria que trabalhar, mas que ele teria que suar, né? Do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Vamos ler. Gênesis 3, e versículo... Deixa eu achar aqui. Primeiro Deus, no versículo 13, Deus dá a sentença à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por quanto fizeste isso? A primeira sentença foi para a serpente: maldita serás mais que toda besta. Isso é para a serpente. E mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, aqui está falando de Jesus, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então a mulher aqui, alguns estudiosos acham que já havia outras pessoas na terra, né, que a mulher já tinha tido filhos, porém sem dores, mas com o pecado, então esse foi o castigo que ela recebeu. Com dor terás filhos. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Aí vem a sentença para Adão. E disse a Adão: portanto, deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Aí Deus amaldiçoou a terra, dizendo: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos produzirá, porque a terra não produzia espinhos e nem cardos, aqui significa pragas, né? Então ela passou a produzir espinhos e cardos, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, aqui a sentença, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Então, quando o salmista diz: pois comerás o trabalho das tuas mãos, ou seja, vai comer do trabalho que você realizar. Tem até um texto aqui, Paulo fala que aquele que não trabalha não tem direito a comer. Por quê? Porque a pessoa preguiçosa, ela não tem direito a nada. E Deus não gosta de pessoas preguiçosas. Aliás, o sábio Salomão tem um provérbio que diz: vai ter com a formiga preguiçoso, né? Ou seja, vai trabalhar, porque as formigas não têm líder, mas elas se organizam e trabalham arduamente para o seu sustento, para o sustento daquele grupo, né, de formiga que tem ali naquele formigueiro, para cuidar da rainha, né, enfim, para dar o sustento à rainha, proteger a rainha. Elas trabalham arduamente. Então, nós também precisamos trabalhar para nós comermos. Não podemos ficar esperando pelos outros. É claro que o mundo está passando por uma situação muito difícil, né? E muitas vezes a pessoa quer trabalhar, mas não encontra emprego, não encontra trabalho. E isso, então, não significa que não tenhamos que ajudar essas pessoas, mas muitas vezes a pessoa começa a fazer corpo mole, ao invés de trabalhar, para poder ficar sendo ajudada pelos outros. E Deus não coaduna com isso, Deus não aceita esse tipo de coisa. E é por isso que o salmista aqui, ele diz que o homem que teme ao Senhor é feliz, e que este homem vai comer do trabalho das mãos dele, ou seja, ele vai trabalhar com as suas mãos. E aqui o trabalho não é só o trabalho braçal, né? Todo trabalho
seja o braçal, seja o intelectual, ele tem a sua importância, ele tem o seu significado, tem a sua recompensa. Às vezes a pessoa não trabalha braçalmente, mas tem o seu trabalho intelectual, né? Quem trabalha em escritório, quem trabalha em banco, quem trabalha em áreas administrativas, eles também não transpiram, não suam, mas estão se desgastando ali no seu trabalho, no seu serviço, e essas pessoas também são bem-aventuradas. Eles estão comendo do trabalho das suas mãos, do trabalho da sua cabeça, da sua mente, que trabalha arduamente também para resolver os problemas até de outras pessoas, né, problemas de outros. É o caso nosso, que trabalhamos na justiça, que trabalhamos muitas vezes mentalmente, né, com a nossa mente, resolvendo problemas alheios. E, enfim, e aquele que teme ao Senhor, ele trabalha com alegria, trabalha com dedicação, trabalha sabendo que aquele trabalho que ele tem foi dado por Deus, e Deus proporcionou a ele essa graça de ter um trabalho, e a pessoa deve fazer o seu trabalho com alegria, com dedicação, com devoção, porque é dali que nós tiramos o nosso sustento. Então, feliz serás e te irá bem. Então, tudo o que a pessoa faz irá bem. Tudo o que a pessoa faz haverá prosperidade. E a prosperidade aqui, irmãos e amigos, não é a riqueza. Muitas vezes, quando se fala em prosperidade, muitos acham que toda prosperidade reverte-se em riqueza. E não é isso. A prosperidade é eu ter o meu sustento, a prosperidade é eu ter o meu ganho, a prosperidade é eu ter a minha cabeça erguida, é eu poder sair para onde eu for, qualquer parte que eu for, e ninguém me acusar de caloteiro ou coisa assim. A prosperidade não se resume apenas em coisas materiais, né? Próspero é aquele que consegue vencer no seu dia a dia. Próspero é aquele que consegue vencer as suas aflições, as suas tribulações, as suas labutas da vida. E a prosperidade, ela também, devemos buscar a prosperidade espiritual, principalmente, crescer espiritualmente, não só pensar no crescimento material, mas crescermos principalmente no conhecimento e na graça que há em Cristo Jesus. A maior prosperidade que o homem pode alcançar e buscar é a prosperidade espiritual, a prosperidade em conhecer a Deus, em conhecer verdadeiramente a Jesus, a conhecer a sua palavra, a viver a sua palavra, a crescer na palavra, a crescer no conhecimento da palavra, estudar a palavra, ler a palavra, viver a palavra. Isso é prosperidade, prosperidade. E mais precisamente a prosperidade espiritual. E sempre que nós prosperamos espiritualmente, haverá também uma prosperidade material em nossa vida. E aqui nós podemos até retornar ao versículo 1, porque a felicidade está no quê? Naquele que teme ao Senhor, no temor ao Senhor. Bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que teme ao Senhor. Todo aquele que teme ao Senhor, ele é feliz. E aí o comerado trabalha as suas mãos, porque ele vai trabalhar, porque ele tem temor ao Senhor, ele não vai ficar se escorando em ninguém, ele vai procurar o seu trabalho, vai se dedicar ao seu trabalho para sustentar a sua família. E lá na antiguidade, mais precisamente na antiguidade aqui, né, o Salmo é de tempos remotos, e principalmente de um povo em que tinha muito a questão do patriarcalismo, né, patriarcalismo, em que o homem era o líder, o homem era o que deveria prover a casa, o homem é que deveria sustentar a família, a mulher não trabalhava, até em tempos passados a mulher não trabalhava. É claro que hoje a realidade é outra, as mulheres estão no mercado de trabalho, trabalhando também, muitas delas, a maioria delas, ocupando inclusive cargos altos na sociedade, e a realidade hoje é outra. Mas naquele tempo, não, a mulher ficava em casa. E nós vamos ver nos versículos seguintes, né, do ensino, nós vamos ver isso. Então ela ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, né, e o trabalho dela era aquele. Ela não tinha um outro trabalho.
Tanto é que quando ela ficava viúva, ela tinha grandes dificuldades, porque não tinha ajuda do governo, não tinha ajuda de ninguém. Se a família não ajudasse, ela ia passar necessidade, ela ia passar muitas privações. E há exemplos na Bíblia, inclusive, que mostram isso, porque a mulher ficava desamparada. Mas enquanto o marido vivia, ela tinha a proteção do marido, né, a provisão que vinha do marido. Então, tudo que o homem que teme ao Senhor, ou a mulher que teme ao Senhor faz, né, o trabalho dela, no seu trabalho, irá bem, né, ela será feliz e tudo irá bem. Né, e te irá bem no seu trabalho, irá bem na sua vida, na sociedade, na sua família, irá bem nos seus negócios, irá bem na sua vida espiritual, na sua vida sentimental. Essa é a promessa. Então, o salmista, ou os peregrinos aqui, no caso, né, que estamos estudando sobre os peregrinos subindo a Jerusalém, eles louvavam a Deus com este hino, e era um cântico de agradecimento a Deus, de louvor a Deus, de reconhecimento a Deus, de felicidade, porque eles estavam felizes por estar ali em Jerusalém, nas suas festas, celebrando as suas festas. E aqui ele começa a dar a importância à família, né, que vem lá do Salmo 127 já, fazendo mostrando essa importância da família, da como a casa deve ser edificada, como a casa deve ser construída. E aqui não é só a casa, o prédio, mas a família, a casa familiar. E no 128, então, ele vem descrevendo essa felicidade dessa família, deste homem, dessa mulher que teme ao Senhor. E aí no versículo 3 ele fala: tua mulher será como uma videira frutífera aos lados de tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aqui a mulher será como videira frutífera, ou seja, ela vai dar frutos. A videira, toda videira normalmente dá muitos frutos. Toda videira em Israel era comum isso, né? Eles tinham e tem ainda hoje, uma colheita muito grande, né? De vinhas, cultura de vinhas. E eles então faz aqui essa analogia da mulher, do homem que teme ao Senhor, que ela será frutífera. Então as vinhas dão muitos frutos, as vinhas produzem muitas uvas, e assim será a mulher deste homem também dentro de sua casa. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Então, e essa fertilidade não seria só a fertilidade de gerar filhos, não, mas a fertilidade no sentido de ajudar o marido, de dar carinho aos filhos e ao marido, a fertilidade em saber conduzir a casa, porque a mulher era responsável por conduzir a casa, o marido saía para trabalhar e provia a casa, e a mulher administrava essas coisas, né, as coisas dentro de casa. E aqui, quando ele fala aos lados da tua casa, é porque as casas lá em Israel eram feitas de modo em que tinha no meio da casa uma área aberta em que a mulher ficava sempre ali. E nos lados tinham os cômodos mais íntimos, né, que nem todas as pessoas frequentavam, mas só a família. E então, quando fala a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, porque a mulher sempre estava ali no meio daquela área, no meio da casa, e dali ela se conduzia para os demais cômodos íntimos da casa, para cuidar dos negócios da casa, né, da intimidade da casa. E ali onde eles se reuniam naquela grande área, era o lugar onde eles se reuniam quando chegava alguma visita, e nem sempre, como eu disse, os lados da casa, os demais departamentos, os demais cômodos da casa, era frequentado pelas outras pessoas, a não ser pelas pessoas íntimas da casa. Então, assim, era a forma como o salmista via a vida ou a família do homem que teme ao Senhor, ou daquele que teme ao Senhor. Aí continua dizendo: os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E aqui a figueira, veja que tem duas plantas aqui: a videira, que dá muitos frutos, né, que é fértil, e a figueira, e a oliveira, né, que é de onde provém a azeitona, que também
dá a provisão para a casa, dava a provisão para aquela família, que é a oliveira de onde tira o quê? A azeitona, o azeite, que eles utilizavam para mais variadas situações do dia a dia, não só para cozinhar, mas para fazer outras coisas. Então, esses filhos, não é que a mulher é a videira e nem os filhos são oliveira, não é isso, ele está fazendo uma comparação. Né? Então, os filhos são como oliveira, ou seja, os filhos trarão alegria à casa, os filhos trarão alegria ao casal. É isso que ele está dizendo, porque é isso que a oliveira traz. A oliveira traz saúde, a oliveira traz alegria, traz frescor, e os filhos à volta da mesa, é isso que acontece, ele traz alegria à família, ao casal. Quando a família está reunida com os filhos, é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação, é sempre um motivo de regozijo, porque criança em casa é festa, o tempo todo. Quem tem filho sabe como é isso. E então aqui o salmista está fazendo essa comparação de como é a família daquele que teme ao Senhor. É uma família alegre, uma família em que há sempre alegria dentro de casa, há sempre alegria dentro, em volta da mesa, porque eles tinham, né, e hoje se perdeu muito isso, o costume, né, ou a cultura de as refeições serem feitas todas em volta da mesa, por toda a família. Hoje, infelizmente, isso vem se perdendo em razão das muitas atividades, né, do dia a dia, dos horários diferenciados da família, então nem sempre é possível reunir-se todos em volta da mesa. Mas quando isso é possível, e isso se faz muito em épocas festivas, Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário de alguém da família, né, que reúne a família, dia dos pais, das mães, etc., né, é comum reunir a família, não só a família do casal, mas né, outros membros da família em volta da mesa para celebrar essas festas. E isso era comum em Jerusalém. Então, os filhos serão como plantas de oliveira, significa isso, eles trarão alegria à casa, trarão frescor, trarão alegria, trarão muita atividade para dentro da casa, porque as crianças, vocês sabem, quem tem criança sabe como que é. Eles muitas vezes não param, o tempo todo correndo, o tempo todo brincando, o tempo todo sorrindo, o tempo todo brigando, e isso aí é o que faz o movimento da casa no dia a dia. Então o salmista compara aqui esta pessoa, ou aquele que teme ao Senhor, a família daquele que teme ao Senhor, como a sua mulher como a videira, que é fértil, que é frutífera, que vai dar muitos frutos, e como eu disse, não só frutos, filhos, mas outros tipos de frutos, frutos de amor, de afeto, frutos de ajuda ao marido, de compreensão, enfim, uma série de frutos que a mulher pode gerar para a construção da sua casa ou para a manutenção da sua casa. E os filhos, como oliveiras, que vai dar esta alegria, esta festa contínua dentro da casa daquele que teme ao Senhor. Paro por aqui e sigo logo mais nos versículos seguintes. Deus abençoe a todos.